Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Olá, pessoal, começando mais uma edição do Elas Pode. Oi, Ari. Oi, Carol, tudo bem? Estamos aqui com essa maravilhosa, a Érica. Nós vamos bater um papo super construtivo, informativo e de necessidade pública, né? Exatamente. A Érica, ela vai falar um pouquinho dela. Ela faz um trabalho voluntário com os moradores de rua. Seja muito bem-vinda, Érica. É um prazer imenso ter você aqui. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Érica, né? E faço esse trabalho voluntariado com as pessoas em situação de rua. Érica, e conta pra gente, você me falou aqui em off que desde 2020 você realiza esse trabalho, né? Como é esse trabalho? A gente sabe, infelizmente, que as pessoas que vivem em situação de rua, né, por muitas vezes é deixada pelo poder público. E esse trabalho voluntário, eu acho que é de um mérito muito grande, precisa ser reconhecido, a gente precisa divulgar, porque é muito difícil pessoas que se dedicam a isso. Então, eu comecei esse trabalho em 2020. Era na pandemia, né? Dia 3 de maio. Eu passava pela rua e via as pessoas em situação de rua ali e todo mundo virou as costas, porque tinha medo do contágio, né, da Covid. E as pessoas que ajudavam, que faziam sopa, entregavam alguma coisa, já não estavam saindo de casa. E eu passei e conheço muitas pessoas, porque eu vivi em situação de dependência química por 15 anos. E eu sabia o que é as pessoas passarem e não olhar por eles, entendeu? Aí eu me vi na obrigação de fazer um pouquinho, se fosse. Eu comecei fazendo sopa, entregando os potinhos de sopa para eles. Nossa, é muito legal, né, Ari? Eu fico pensando na época da pandemia ainda, onde as pessoas ficaram mais vulneráveis, né? Em situação de rua, as pessoas querendo esconder aquilo e você fazendo esse trabalho de distribuir o alimento a essas pessoas, né, Ari? É bastante louvável, mas, Érica, como que é você hoje? Como que é a sua situação? Você é uma pessoa que tem uma situação financeira bastante abastada, você tem bastante dinheiro, como que é? De onde você começa aí a fazer essa sua... Tira esses recursos, né? De onde você tira esse recurso, mulher? Fala pra gente. Bem que eu queria ser rica e não precisar, né, de pedir ajuda. Só que tem muita gente que fala assim, quando eu tiver condições eu te ajudo. Muita gente tem condições e não faz. Muitas vezes eu faço um crochê, troco por alimento, eu faço produto, eu troco por alimento, faço sabão caseiro que eu trocava por alimento também, Mas quando a gente não ganha, eu compro. Não tenho condições financeiras boas, não. A gente trabalha para ter um pouquinho, mas eu consigo comprar um pouco. A gente dividir ainda com as pessoas. E o pouco que você tem, você divide, então, com essa galera em situação de rua. Sim. E você distribui esses alimentos para essas pessoas? É diário, é semanal? Como é, Érica? Então, teve vez de eu entregar 4 vezes por semana. Aí foi caindo, hoje eu consigo só entregar nos domingos a refeição. Só que antes eu conseguia entregar a refeição, roupa, cobertores, absorvente, né, para as mulheres em situação de rua também. Só que acabou as doações. Aí eu só consigo estar entregando a refeição dia de domingo mesmo. Érica, você acha que acabou a doação ou que algumas pessoas começaram a utilizar esse trabalho que você fazia com essas pessoas que estão nessa situação de rua, começaram a fazer um pouco mais do mesmo? Ou você sentiu que foi para lugares diferentes essa distribuição de alimentos, etc? Porque a pessoa pode falar que a dependência química é uma opção da pessoa. Mas não é uma doença e tem que ser tratada como uma doença.
E a maioria das pessoas que estão em situação de rua hoje, que você ajuda, auxilia, são dependentes químicos? Entre 10 pessoas, 7 são dependentes químicos. E eu fico pensando aqui, Érica, qual gasto você tem? Eu falo assim, como você mesma disse, você trabalha para poder comprar um pouco e ainda ajuda outras pessoas, né? Qual gasto você tem? Depois a gente vai deixar, se você permitir, claro, o seu telefone, caso as pessoas queiram ajudar, fazer alguma doação, né, Ari? Qual que é o gasto que você tem em média? Olha, graças a Deus eu faço um pacote de arroz por semana, 2 de feijão. A gente consegue estar distribuindo 50 marmitas. Aí tem a mistura, tem o tempero, tem o gás, porque não é só a comida. As pessoas não pensam que tem um tempero, que tem o gás, tem um óleo. Às vezes é só o grosso, aí esquece que tem as outras coisas também. É o legume, que hoje eu ganho os legumes, graças a Deus, mas o restante é tudo por conta mesmo. E com o preço que as coisas estão, né? Eu falo 1 litro de óleo, um saco de arroz, um saco de feijão. É porque meu intuito é de levar comida para as pessoas em situação de rua. Quando sobra um pouco, o que eu faço? Eu levo para algumas famílias que estão passando necessidade também, que eu conheço muita gente, né? Levo no Vila Cruzeiro, na Vila Lopes. E assim, eu entrego na onde que eles estão. A gente leva assim, na Vila Lídia, tem aquela turma. Leva no Bosque, leva ali no UPA. E assim a gente vai entregando onde eles estão, né? E quem faz essa entrega é você com a ajuda de uma outra pessoa ou é a sua família mesmo que se organiza para poder entregar? Quando não tem ninguém, entrega de bicicleta. Põe na caixa, entrega de bicicleta. Quando a Mônica pode, ela entrega. Mas assim, é muita pouca gente que ajuda mesmo. Tá vendo, gente? Na bicicleta. E você aí com seu carro, batendo palma pra maluco, que fica fazendo coisas, criando ações completamente absurdas. Exato. E alguém que já tem um trabalho já fundamentado também desde 2020... saindo de bicicleta. Eu Onde penso, será que vai esse olhar, né, não precisava Carol? muito, né? Se cada um doasse 1 litro de óleo, um saco de arroz, um saco de feijão, você mesma que faz a comida, Sim, Érica? eu mesma que faço. E eu acho importante a gente ressaltar aqui também, a Érica começou a falar disso, mas que as pessoas em situação de rua não estão ali porque querem ou porque são vagabundas, ou que você está sustentando, né, como você falou em off, sustentando marmanjo. Não, né, Érica? São pessoas que realmente que precisam de ajuda, né? Sim. E assim, a sociedade tem que ter um olhar para elas, porque são pessoas que sentem fome, sentem frio e sentem dor. E muitas delas queriam sair. Só que o dependente químico, você tem que saber o momento certo deles. A hora que eles falam assim, ter esse local para acolher, porque é muito burocrático conseguir. Muitas vezes você fala assim, a pessoa, eu quero sair. Não, você vai socar essa pessoa. Ninguém está pronto atendimento, só que para eles tinha que ter um pronto atendimento, porque eles precisam tirar quando ele está já na vontade, assim. Porque quando uma pessoa quer sair da dependência química, quer sair dali, é porque já não aguenta mais. E que deve ser bem pesado, né? Porque ninguém quer morar na rua, né, Érica? Ninguém quer viver de doação ou viver com um pouco que sobra, ou que as pessoas podem dar, né? E eu fico pensando, na questão do poder público, você vê alguma coisa sendo feita para esses moradores de rua que você ajuda? Eu estou falando especificamente deles, né? Porque a gente sabe que existem algumas ações, mas como a gente estava conversando antes, alguns lugares que abrigam, mas não são todos que vão para lá, enfim. O que você vê sobre o poder público em relação a isso? Poder público, né? Eu não sou uma pessoa muito estudada, não tenho muito essas coisas assim. Sei que eles têm o CAPS, né, para fazer esse atendimento, assistente social também, que deveriam fazer esse atendimento para eles, e o pessoal da saúde. Mas, assim, eu não vejo eles na rua, né? Porque eles poderiam estar na rua, porque eu falo assim, poderia ter um conselheiro de rua para estar abordando eles, orientando. Não tem essas pessoas para fazer esse trabalho aqui em Batatais. E em São Paulo, nas Cracolândia, tem as pessoas para orientar, tá ali para conversar com eles, multiprofissionais da área para poder estar ajudando eles, porque eles precisam de várias pessoas. E não só tratamento para o dependente químico, também a gente tem que ter tratamento para a família. O dependente químico fica tão doente quanto eles, entendeu? Legal. E se a gente pensar
Você falou, deu até uma sugestão aí, fica a dica, né? Vamos colocar as pessoas na rua, vamos fazer um levantamento dessas pessoas que estão em situação de rua, entender qual que é a necessidade deles, qual é a necessidade da família. Aí sim, acho que quando a gente começa dessa forma, a gente começa a ter realmente um direcionamento da política pública na nossa cidade para atender especificamente esse público, que você está ajudando com a sua mão. Agora imagina, mais mãos aí. Estamos falando de quantos vereadores? Quantos vereadores temos? 15 vereadores na nossa cidade. E aí a gente pontua. Algum deles já te procurou ou já teve alguma ação colaborativa, corroborativa dentro do seu projeto? Eu já procurei muitos vereadores, né? Já procurei vários, desde a pandemia. Assim, só foi promessas. Nunca tive ajuda de nenhum. E você acha que falta o quê? Você preencher algum tipo de requerimento? Manda pra gente, pessoal, vereadores, vocês que nos assistem, porque a gente sabe que vocês estão aí nos vendo e nos ouvindo. Manda no direct, procura a Érica, fala o que precisa, o que é necessário para que essa ajuda chegue às mãos dela, para que consiga, né, fortalecer a maior quantidade de pessoas possível. E eu estou até pensando assim, porque o executivo pode falar, nossa, mas a gente tem a pasta de assistência social que faz isso, que faz aquilo outro, que tem todo esse levantamento. Bom, se a gente tem essa demanda que a Érica está trazendo, é porque não está sendo efetivo. Então, eu acho que precisa de uma reestruturação no que existe. Porque, senão, ninguém reclama à toa. E eu acho que a gente precisa começar a pontuar isso, né? Com tanto o poder público quanto o poder público como um todo, executivo, legislativo. Ninguém reclama porque quer reclamar ou porque quer o mal. Não. A Érica, por exemplo, está fazendo um trabalho voluntário praticamente sozinha, tem outras pessoas que contribuem, mas olha o quanto ela está fazendo. Então, se existe, não está sendo efetivo. Então, reestruturar. Né? A gente tem que olhar, às vezes, e falar assim, poxa, não está sendo efetivo aqui, vamos conversar com quem está trabalhando voluntário nisso? O que essa pessoa pode me sugerir, né, Érica? Exatamente. Eu acredito que, tendo em vista que não tem uma pessoa em campo para poder fazer esse levantamento, ou se está tendo essa deficiência de ter alguém para poder trazer isso em pauta, você ou as outras pessoas que também trazem um projeto social, que colaboram com outras pessoas aí em N situações na nossa cidade, procura, né, para trazer algum tipo de contribuição. E se nós pautarmos hoje, o que te falta para você conseguir atender? Você pensa em o quê? Atender mais pessoas, atender de uma maneira melhor? O que hoje seria primordial nesse seu projeto? Olha, aqui em Batatais precisava de uma casa de passagem, né, um acolhimento. Independente da triagem, porque tem essa questão da triagem e tudo. Um local que acolha sem julgamento. Você acolher, a pessoa se sentir bem e querer ficar, porque o tratamento com o dependente ele tem que querer ficar, não ficar obrigatoriamente. Eu gostaria sim de ter um lugar, futuramente, se Deus quiser e me permitir, essa que é o caminho, né? Mas o alimento, a gente conseguir um alimento suficiente, poder fazer mais vezes na semana, porque a pessoa não come uma vez só por semana. Se a gente poder ter essa... Porque eu falo assim, a forma de eu levar o alimento é uma forma de eu ter confiança deles. Ali eu conheço todo mundo pelo nome, seus locais. É uma forma que eu peguei confiança. E eu sei que eles precisam de carinho, precisam de conversa, tem sentimentos. Muitas pessoas às vezes vêm chorando, sabe? Agradecem muito. São as pessoas que mais agradecem, são eles. Porque se levar ali para eles, nossa, eles vão ficar muito gratos. Eles precisam de roupa, precisam de cobertor, precisam de sapato. O que puder ajudar assim, a gente fica muito satisfeito, porque é uma necessidade que é diária. Porque comida a gente faz e acaba. Não é uma coisa que você reutiliza, você tá entendendo? E a gente come todo dia, mais de uma vez por dia. Exato. E a gente fica pensando, né, uma realidade que eu acredito que para muitos, né, olha, fala, meu Deus, e não querem enxergar essa realidade. É muito mais fácil se esconder dentro de casa e fingir que não está vendo essa população que existe. A gente sabe que é uma crescente. Até em Batatais, que a gente tem pouco mais de 60 mil habitantes, se eu não estiver enganada. E a Érica trouxe um ponto aqui, que eu gostaria que a Érica até explicasse melhor, é sobre essa casa de passagem. Não é todo local, né, Érica, que aceitam essas pessoas em situação de rua com as suas particularidades, não é isso? É por isso que precisaria de ter uma abertura maior. Porque tem a questão da diversidade sexual, né? Porque não é só homem que é dependente químico, não é só mulheres. Também tem
homoafetivo, né? Vamos falar assim. E nem todo local vai aceitar, porque a gente quer tratar a dependência química dele, não a sexualidade deles, tá entendendo? Porque não adianta você pegar uma pessoa que ela é de uma forma, você querer vestir ela de totalmente... Não, tudo bem, tem que pôr uma roupa adequada, não transformar o gênero dela, querer mudar ela do jeito que ela é. Que é infelizmente ainda tem esse preconceito, né? A pessoa acaba passando por 2 preconceitos. Pela sua sexualidade e por ela ser uma pessoa em situação de rua. Então, ao invés de ajudar, você piora ainda a situação da outra pessoa, porque eu imagino, passaram por um preconceito, pelo simples fato de ser homossexual. Exatamente. Né? É um constrangimento. E por isso que precisava também observar cada pessoa como ela é, né? Dentro de toda a sua particularidade, da sua sexualidade, respeitar isso. Eu acho que para que esse tratamento seja mais efetivo, né, Érica? Sim, e também queria falar sobre a questão da saúde, né? Igual eu falei. As mulheres em situação de rua são exploradas sexualmente. Aí tem que ter essa pegada também da questão dos profissionais de saúde. Levar preservativo, conversar com as meninas, aconselhar por causa da gravidez também não programada, planejada. As doenças também, porque a forma de mulher na rua, de ganhar dinheiro é se prostituindo. Lamentavelmente, essa é a realidade, nua e crua, né? E cuidar um pouco, né, das pessoas, mesmo que vai falar assim, não tem a base para ter uma casa de passagem aqui em Batatais, porque eles vai falar assim, porque tem que ter não sei quantos mil habitantes para ter essa casa de passagem. Muitos moradores de rua itinerantes, pessoas trecheiras. Tem pessoas aqui em Batatais, são em situação de rua, mas não são da cidade. Você está entendendo? Tem pessoas que estão em situação de rua, não tem documento, aí começa a ficar que não pode sair. Tem aquela pessoa que é em situação de rua, que está em situação de rua naquele momento, mas tem família. Aí tem várias pessoas em situação de rua diferentes. Assim. Você tem esse levantamento? Você faz algum tipo de cadastro, algum tipo de manutenção para entender quem são essas pessoas? Olha, eu conheço mesmo tudo por nome, né? Que faz 2 anos, algumas pessoas já foram embora, aconteceu algumas fatalidades. Eu não consigo, porque eu faço a comida, eu sirvo na hora. Eu conheço as pessoas que vêm, conversam comigo, porque eu sirvo na hora, para não ter problema de vender, outra pessoa querer, sabe? E nessa parte, eu conheço muitas das pessoas, mas eu não tenho o levantamento delas de nome, idade, de onde que é, eu não consigo estar fazendo esse levantamento. E, Érica, você trouxe um ponto que me despertou uma curiosidade. Você já pegou alguma mulher em situação de rua que ficou grávida? Quando isso acontece, o que faz com o bebê quando nasce? É algo assim, eu não sei se você já aconteceu de você ajudar alguma mulher nessa situação, mas que engravida. Olha, aconteceu de eu ajudar, eu não poder fazer nada, porque quando a gente chega, ela está grávida, está usando droga. E aquilo, ela vai para o hospital, vai ter o bebê. Normalmente ela vai deixar o bebê no hospital e vai sair para dependência química, porque ela está doente. Ela não vai ter condições de cuidar do bebê dela. Às vezes a família vai lá e pega, mas normalmente vai para adoção. E eu fico pensando, né, porque sempre que isso acontece, é óbvio que a gente pensa no bebê também, mas eu fico pensando nessa mulher, a cabeça, porque ela já está doente, ela já está cheia de problemas, já passa por uma série de coisas, e ainda depois lidar com essa gravidez que acabou deixando o filho para adoção, eu acho que é bem complicado. Aí é uma depressão, né, ela já tem a doença que ela está usando a droga, e ela vai se afundar mais, né? Exato. Essa questão é um buraco que ela está cavando só para baixo. E vai usando mais, até elas não aguentar, né? Alguém conseguir ajudá-las. É bastante doloroso quando a gente escuta esse tipo de situação, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos vendo nunca se colocaram no lugar, né? A Érica, ela falou uma coisa assim que, quando ela falou, eu falei, putz, isso faz todo sentido, que ela comentou aqui com a gente. A dependência química, ela só é doença quando acomete as pessoas que têm uma condição financeira bastante boa. Se é um pobre, uma pessoa que não tem muito poder aquisitivo, é sem vergonhice. É igual aquela questão mesmo. Só vira doença quando é da minha família. Ai, coitado, ele tá doente. É os outros na rua, ai, ser vergonha. Tinha serviço, tinha família, tá ali porque é ser vergonha.
É a falta de empatia, né? Eu falo, infelizmente, as pessoas em situação de rua são as pessoas que, por muitas vezes, as outras querem esconder, né? Que não, deixa pra lá. Tem até aqui, a gente vê em Batatais, ali perto do postinho, eu esqueci o nome do postinho, mas perto da padaria, que é onde as pessoas falam, ali é onde tem uma grande concentração. Isso, onde tem uma grande concentração de pessoas em situação de rua. E as pessoas acabam falando, não, deixa pra lá. Querem esquecer, querem passar por cima, como se não existissem. Eu acho que por isso se torna ainda mais difícil o trabalho que você faz, né? Olha, dói, né? Você, às vezes, assim, eu passo, ou olho, às vezes, que eu não posso oferecer nada, as pessoas olham para um lado, né? Eles não olham ali o que está acontecendo, eles olham para o outro lado, quer olhar o lado bonito, não quer olhar o que está acontecendo. É sempre assim. Porque às vezes é mais fácil fingir de cego, não querer ver a realidade. O que será que passa? O que você acha que passa na cabeça dessa pessoa que não quer enxergar aquilo? Será que ela realmente quer invisibilizar isso que realmente está existindo ali? O que vocês acham, meninas? Assim, porque não tem nenhum parente dela ali, por enquanto, né? Graças a Deus continuam ter, né? É porque não tem ninguém assim conhecido dela, porque se tivesse, eu tenho certeza que ela estaria ali batendo, chamando, levando uma comida, levando uma água, levando um cobertor. E até uma outra questão, Érica, que eu acho importante a gente trazer. A maioria dessas pessoas em situação de rua, das quais você tem contato, são pessoas que já vinham de uma classe social mais vulnerável ou não? É uma mistura ali? Aí é o ponto. Não existe esse negócio de classe social quando usa droga. Por quê? Porque tem pessoas, já vi na rua, médico, já vi pessoas assim formadas, com uma educação. E é porque, quando está dando dependência química, eles querem ficar entre eles. A dependência química, ela não existe, nem classe social. Quando você é tudo igual ali dentro com eles. Engraçado, ali, se eles têm um pão, eles dividem entre eles. Ali você chega, ali você vê o que você tem. É a droga e eles em si. Não existe classe social quando você chega no fundo do poço, né? Isso é importante ressaltar, porque as pessoas tendem a olhar as pessoas em situação de rua, pessoas que estão na dependência química, como pessoas eram pobres. Não. São pessoas de diversas classes sociais. Tem de rico a pobre, e como ela disse, ali a solidariedade e a empatia entre eles é muito maior do que as pessoas que poderiam fazer algo, né? E poderiam ajudar. E falando assim, às vezes a pessoa que não é da cidade deixou a cidade de origem para a família não ver eles daquele jeito e continuar sofrendo, né? Porque a família sofre vendo a pessoa em situação de rua, na dependência. Eu tenho certeza que muitos familiares tentam tirar, mas não é assim, é com a vontade deles também, né? Porque minha vontade também é tirar eles lá de lá, falar, vem cá, vamos dar um jeito nisso. Mas daí eles têm que querer e a gente poder ajudar. E até como a gente estava falando, tirar compulsoriamente acaba sendo pior, né, Érica? Sim, porque é um trauma, né? Porque depois, se ele tem uma oportunidade, ele não vai querer ir, vai fazer, vai ser igual eu passei aquela ali, eu não quero passar por isso. Porque a internação é para ajudar, não para traumatizar mais. Olha, gente, fazendo uma continha rápida aqui, das coisas, dos insumos que você falou que precisa, deu uma média de R$310 por ação, por dia, né? Se você quiser deixar um recado para quem está assistindo, o que você diria, o que você precisa hoje para conseguir fazer disso? Você quer fazer mais? Você quer fazer melhor? Assim, porque eu sempre me dou o melhor, né? Eu gostaria de fazer mais, porque quando eu faço algo, mesmo que seja para doar, a gente tem que fazer o melhor da gente. Que eu sempre penso em todos os detalhes. O que a gente utiliza as marmitas, né? Colheres descartáveis. Se a gente pode fornecer um suco, a gente dá. Eu gostaria de fazer mais vezes na semana, porque tem a questão do gás, tem tudo isso. Sim. Só que eu não preciso de dinheiro. Se a pessoa quiser levar o alimento, me doar, mandar ao mercado entregar, eu aceitaria da mesma forma. Então a gente vai deixar aqui embaixo os dados para quem entra em contato com você. Quem sabe aí não é uma portinha que nós estamos abrindo para que as pessoas consigam enxergar de uma maneira diferente as pessoas que estão em situação de rua. É bem aquela, para mim, que vem de São Paulo, depois eu vim antes da pandemia e eu fui a São Paulo depois da pandemia.
É uma coisa absurda a quantidade de famílias em situação de rua. E quando eu estou em Batatais, parece que eu estou em outro mundo, né? Porque nós não temos muitas pessoas que estão dentro dessa condição. Só que aí eu paro e lembro, a cidade tem 72 mil habitantes. São Paulo, estou falando de muitos milhões. Sim. Né? São realidades e lugares muito diferentes. Muito diferentes. E eu falei, por a gente estar no interior, a gente teve uma crescente muito grande, porque Batatais é pequena. E eu acho que com a pandemia isso agravou muito. E até agravou, eu falo, pessoas com problemas de depressão, ansiedade, que acabam recorrendo, né, por inúmeros outros fatores, à dependência. E agrava isso, né? Porque a dependência, o uso da droga é o quê? Querendo tirar a pessoa da realidade, né? Quando a pessoa não suporta mais a realidade dela, o que ela vai fazer? Tentar amenizar essa dor de alguma forma. Aí ela entra na dependência. O álcool, de certa forma, né? As pessoas que utilizam né? álcool em excesso já tem as pessoas que sofrem também por esse problema, e o álcool ainda é uma droga lícita, né? Lícita. Sim. E de fácil acesso, né? Entre a droga ilícita e a droga lícita, os dois dão o mesmo peso, né? Porque dependendo, você usando ela diretamente, a gente fala da questão da dependência química, as pessoas que ficam bêbadas, jogadas na rua. E é sobre isso, a gente tem uma reticências aí, a gente tem vários poréns que estão por vir. E eu nunca vou esquecer de uma frase que a nossa nova conselheira, né, da cultura, Consilva, parabéns aí pela conquista da cadeira da sociedade civil dentro do Conselho da Cultura da cidade. Eu nunca vou esquecer no nosso primeiro episódio, a Con falando, a fome, ela dói, ela não bate na sua porta, ela não pede licença. Não é a felicidade, o abraço que vai te fazer um dia melhor. Às vezes o que você precisa é de um prato de comida. Então eu aqui, como elas podem, com muitas vozes, gostaria de te agradecer. Muito obrigada por você ter esse olhar. Você pontuou que você já teve essa vivência. E então você fala com muita prioridade, muita propriedade. Você fala assim, eu não tenho letramento, eu não sei muito das coisas, mas você sabe da maior virtude. Você tem o maior que a gente pode esperar dentro de uma pessoa, que é ter esse coração que você tem. Com o pouco que você tem, você consegue alimentar aí 50 pessoas todo domingo. Gratidão. Eu que agradeço. Por estar podendo tocar um pouquinho na vida delas, né, fazer a diferença. Porque isso daí é uma demonstração de amor e carinho que eu tenho por eles. É o melhor que eu posso estar fazendo hoje. Eu também, eu fico a gente fica emocionada aqui, caramba, vai chorando, eu também. Que eu acho muito bonito, no mundo que a gente vive, onde as pessoas estão tão polarizadas, às vezes, em falar de política, de esquerda, direita, e acabam não olhando no próximo, né? Não olha, a pessoa que está ali está mais precisando, né? Acaba um querendo atacar o outro, um brigar com o outro, e não olha para quem precisa. Vamos olhar para quem precisa. Eu acho que a gente doar o que a gente tem, o pouco que a gente tem, ou o muito que a gente tem, a gente vai fazer a vida de alguém diferente. Eu acho que é para isso que a gente está aí, né? Para ajudar uns aos outros. Eu acho que é esse o sentido da vida, porque senão é para que viver em sociedade. Para onde vai a nossa evolução, né? Exato. Para onde vamos. E é isso, Érica, muito obrigada por você ter vindo, por participar, aceitar falar com a gente. Foi um prazer imenso. Eu agradeço, gente. Muito obrigada por dar a oportunidade aqui de fala. E o telefone da Érica vai ficar aqui. Quem quiser doar também pode entrar em contato comigo, Cariane, que a gente repassa ela. Quem puder doar alimentos, roupas, cobertores, ou se você também quiser doar em dinheiro, a Érica reverte isso para comprar os alimentos. Acho que a gente fica aqui, né, Carol? A gente fica por aqui e se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau, gente. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.